Oi, tudo bem? Eu sou o professor Jader, professor de Ciências, Química e Física. Hoje a gente vai fazer uma aula prática sobre medidas na física. É muito difícil algumas vezes a gente trabalhar com medidas, principalmente quando isso é muito teórico. Então aqui a gente vai ver uma aula muito simples de como compreender bem duas grandezas diretamente proporcionais. E também a gente vai obter a constante de proporcionalidade e saber compreender o significado dessa constante entre essas grandezas que a gente vai estudar. Para isso, nós vamos utilizar os materiais bem simples. Vejam só. Aqui eu tenho mais ou menos 5 moedas. Não precisa ser 5, mas são 5 moedas, uma caneta, uma régua e uma superfície onde coloque essas moedas. Pode ser inclusive uma folha de papel ou eu tinha aqui uma outra superfície. Então a primeira coisa a fazer é marcar essa moeda. A gente marca ela e essa marcação eu coloco no zero da régua. Após isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu giro a moeda, voltando aqui, eu giro ela para medir o perímetro da moeda. Ó, quando a marcação que eu fiz chegar novamente numa parte milimetrada da régua, significa que ela deu a volta completa e aí eu já posso anotar o resultado. Vocês percebam que a moeda, quando eu vou girar, às vezes ela gira em falso, às vezes dá algum erro. Então o ideal é repetir isso 10 vezes com cada moeda. Então eu vou medir 10 vezes o perímetro da primeira, 10 da segunda, 10 da terceira, 10 da quarta e 10 da quinta. Aqui eu tenho uma tabela onde eu medi alguns resultados. Já. Nessa tabela eu medi o perímetro da moeda 1 10 vezes, o perímetro da moeda 2 10 vezes e assim sucessivamente. Uma outra medida que a gente vê aqui nessa tabela é o diâmetro. Também deve ser medido o diâmetro da moeda. Bastante simples se mede o diâmetro. Eu pego, ponho a moeda embaixo da régua e vejo qual foi o número de uma extremidade até a outra. Com base nisso, e com base na tabela com os resultados aqui, eu extraio uma média. Olha só a tabela novamente. Eu extraio a média de cada moeda. Então eu vou somar todos os resultados de uma moeda, da moeda 1, de perímetro, somo os 10 resultados e divido por 10. Eu vou ter a média. E assim sucessivamente eu faço todas as médias. Após ter essas médias prontas, o próximo passo é a gente elaborar uma razão entre o perímetro e o diâmetro. E isso a gente faz de uma forma muito simples. Olha só, eu pego o perímetro e divido pelo diâmetro. Aí eu vou ter uma razão entre o perímetro e o diâmetro. Essa razão é o coeficiente angular. Esse coeficiente angular, a gente identifica ele na reta montando um gráfico bastante simples. Um gráfico onde eu tenho um dos eixos o perímetro, o outro eixo eu tenho o diâmetro e eu vou verificar o seguinte, ó. Se esse gráfico mostra uma reta, essa reta indica o seguinte, que essa grandeza é proporcional, ou seja, diretamente proporcional. Cada vez que muda o valor do perímetro, o valor do diâmetro muda também. Isso significa diretamente proporcional. Com base nisso, a gente percebe o seguinte, todos os valores da medição de todas as moedas, a razão entre o perímetro e o diâmetro, vocês perceberam? Ela ficou aproximadamente 3,14. Que número é esse, 3,14? Uma boa pergunta para fazer para o professor de matemática. Esse é o número π. E aqui a gente pode perceber. Voltando aqui para o gráfico, olha só. Eu vou voltar. Cada uma das moedas, independente do tamanho da moeda, a razão entre o perímetro e o diâmetro é π, ou aproximadamente π, devido aos erros da medição. Mas esse é um valor medido através da física que a gente consegue aprender de uma forma muito simples. E dessa forma, eu acredito que esclareçam muitas dúvidas na sala de aula. Ok? Então, um abraço a todos e é isso.